Bom, meus amigos, aqui estou de volta. Estou aqui naquela condição muito humilde, né, de ser o servidor, de vir aqui trazer a minha opinião a respeito. E venho, como faço sempre, às segundas-feiras e às quintas ou sextas, para tratar das Copas e do Campeonato Brasileiro, depois do fim do Campeonato Mundial de Clubes, né? No direto ao assunto no futebol. Olha aqui, eu quero dizer que fizeram uma pesquisa entre os cronistas esportivos no Brasil para decidir quem é o melhor time do Brasil, do futebol do Brasil no momento. O maior time de futebol do Brasil, por unanimidade, foi escolhido o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando muito bem, é líder do campeonato, está 3 pontos acima do Flamengo, que é o vice-líder. Só que o Flamengo tem uma rodada a menos e precisa jogar com o Sport, que está em último lugar, mas eu considero que a classificação é justa quando ela é por pontos ganhos, não por pontos perdidos, né? Porque caso o Flamengo vença, né, esse jogo, ele passa a ser o líder, mas isso não tem importância diante do que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora é o seguinte: o Campeonato Mundial de Clubes foi uma grande ideia, espero que seja repetida, e da realização deste Mundial, os 4 clubes, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, os 4 clubes que foram para os Estados Unidos aguentar aquele calor infernal do verão lá, foram prejudicados na sequência do Campeonato Brasileiro. Isso facilitou a vida do Cruzeiro, mas não tira o mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro foi remontado pelo novo técnico e ganhou de 4-0 o jogo da rodada deste domingo, está na liderança com toda a justiça e é o melhor time do Brasil, e tem uma vantagem que é causada também pelo fato de não ter ido para os Estados Unidos. Quem foi para os Estados Unidos voltou e jogou. Quem ficou aqui ficou treinando, ficou batendo bola, ficou tirando férias, ficou descansando. Foi quase como uma renovação do começo da temporada, né? Então o Cruzeiro levou essa vantagem, mas isso não quer dizer que os outros clubes estejam sendo prejudicados por isso. Afinal, estavam no Mundial de Clubes e o Fluminense ainda chegou muito perto de chegar à final. E os outros 3, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, não, Palmeiras, na verdade, também passou das oitavas e foi para as quartas, né? Mas o Flamengo, o Botafogo e o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo ficaram nas oitavas de final. O Flamengo ganhou do que foi campeão, né? O Chelsea. Mas isso não quer dizer nada, né? O Cruzeiro está me permitindo, inclusive, fazer esse comentário pelo seguinte: o Cruzeiro hoje tem o melhor goleador do Brasil, chama-se Caio Jorge. Caio Jorge foi criado no Santos, o Cruzeiro comprou por um preço baixíssimo, esteve mal lá no Santos, ninguém comprou, o resultado é que ele foi para o exterior, mas voltou, comprado pelo Cruzeiro, e está brilhando no Cruzeiro. É aquele que garante as vitórias do Cruzeiro, enquanto os outros aí ficam penando. O Flamengo, por exemplo, o Fla-Flu de domingo foi um vexame de má qualidade futebolística, além de ter mostrado o desgaste físico do Fluminense, que chegou às quartas, que passou das quartas de finais, chegou às semifinais, né? E o Cruzeiro tem a vantagem de não disputar outros campeonatos, né? Outras Copas, que é o caso, né? No caso, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Essas Copas cansam, fatigam o jogador brasileiro, né? O Flamengo viveu uma crise por causa do Pedro, que salvou o Fla-Flu com um gol no último minuto, mas o Renato disse que foi uma falha do Fluminense.
E o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo o jogo todo, mas foi uma porcaria. Viu? E quem está brilhando mesmo é o Cruzeiro. Agora eu quero saber o seguinte: Caio Jorge está nos planos do Ancelotti? E já que falamos do Cruzeiro, vamos falar de outro craque, que não, até agora ninguém se lembrou dele na seleção. O craque é o Hulk. Hulk fez 2 gols de falta, perdeu, o Cruzeiro perdeu o jogo, mas o Hulk fez 2 gols de falta na rodada de domingo e perdeu do Palmeiras. Né? Não, desculpe, o Hulk não é lembrado para a seleção. Por quê, hein? Porque já está velho? Não está, o Hulk está jogando melhor do que muito garoto. E tem lugar numa seleção, sim. E até porque é o único que bate falta e faz gol de falta, 2 belíssimos gols que ele fez no domingo, de falta no Brasil inteiro. Eu não deixaria de fora Caio Jorge de jeito nenhum. Se o Pedro se recuperar como mostrou no Fla-Flu, a ponto de decidi-lo no último minuto, continuar, progredir, é outro. Mas acho que o titular da camisa 9 na seleção jogou a Copa nos Estados Unidos, no campeão Chelsea. O João Pedro, do Chelsea, feito no Fluminense, e que eu até brinquei com o meu preparador físico, Humberto, quem é que sabe desse João Pedro? Aí nós dois ficamos sabendo, ele também não sabia, nós dois ficamos sabendo que o Chelsea fez uma belíssima compra quando o adquiriu lá na Inglaterra, porque ele fez gols magníficos e ele foi o principal, saiu da reserva para ser o principal homem do Chelsea na Copa dos Clubes, do Mundial dos Clubes Campeões do Mundo, né? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Não se esqueça de dar um like se você gostou desse comentário, viu? Não se esqueça. Em pé!